Olá, meus jovens, eu sou o Matheus Nogueira e sou professor de Biologia aqui do Mapeando o Enem. E o nosso assunto de hoje são os vírus e suas estruturas virais e suas características. Os vírus, eles não são conhecidos da humanidade desde sempre. Antigamente, as pessoas adoeciam e sequer sabiam o motivo por que a pessoa estava doente ali. Muito se acreditava que era por conta de magia negra, feitiçaria, bruxaria. Então, existia toda essa ignorância ao redor do motivo das doenças. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo as ciências médicas e começou a descobrir a causa de cada uma dessas doenças. Por exemplo, você teve a descoberta das bactérias junto com a microscopia. E a partir daquele momento se associou aquelas bactérias a alguma das doenças causadas. Entretanto, algumas doenças ainda eram misteriosas. Sequer se sabia o motivo, porque não se descobriu um micro-organismo associado ali. Somente lá para o século XIX é que se começaram algumas pesquisas para tentar entender o que eram aquelas doenças, né? Uma dessas doenças era uma doença de planta, o mosaico do tabaco. É uma doença que acomete ali as folhas do tabaco e vai causando algumas manchas. O que um cientista em questão ele fez? Ele pegou, macerou aquilo ali, aquelas folhas, e fez uma espécie de suco. E ele foi batendo esse suco retirado das folhas que eram doentes e foi batendo em folhas que eram saudáveis, de plantas saudáveis. E o que foi percebendo? Que aquelas plantas que estavam saudáveis, elas também começaram a adoecer. E quando ele olhava aquilo no microscópio, ele não encontrava absolutamente nada. Então ele falou que ali deveria haver algum tipo de veneno invisível, que ele chamou esse veneno de vírus. Vírus nada mais é do que veneno em latim. Lá no século XX é que foi descoberto o que de fato eram os vírus, com o desenvolvimento de um tipo de microscópio chamado de microscópio eletrônico. Imagina que o microscópio comum é aquela televisãozinha preto e branco, chumbrega, que tem lá na casa do avô, né? Aquele negócio antiquado, velho, que tinha uma resolução ruim, era ruim. A partir do momento que você tem um microscópio eletrônico, você é como se você tivesse uma TV HD 4K, né? Então, a definição cabulosa e tudo mais. Então, o microscópio eletrônico ele possibilitou, então, você ver coisas muito, muito, muito pequenas. A partir desse momento, conseguiu-se observar pela primeira vez os vírus. E qual é o tamanho de um vírus? O vírus, para você ter uma ideia, ele está na escala dos nanômetros. Isso é uma escala que está ali a 10 menos 9 metros, para você ter uma ideia. Vamos fazer uma comparação. Imagina que uma célula eucariótica, que é o nosso tipo de célula, a célula dos animais, das plantas, é uma melancia. Imagina que ela tem o tamanho de uma melancia. A célula de uma bactéria, que é uma procariótica, ela vai ser do tamanho de uma uva. O tamanho de um vírus, nesse comparativo, vai ser equivalente a um grão de arroz. Então, sim, o vírus ele é muito, muito, muito pequeno. Não à toa demorou todo esse tempo para conseguir observar um. Esses vírus, quando eles começaram a olhar os detalhes, as estruturas, foram perceber o quê? Que primeiro, um vírus não é formado por células. Isso é um diferencial muito, muito importante. A gente fala então que os vírus são acelulares. Então, diferente de todos os organismos que a gente conhece, não tem células. Isso é muito esquisito. E quais eram as partes que formavam esse vírus? Você tinha uma espécie de cápsula que a gente vai chamar de capsídio, tá? Feito de proteínas. Dentro desse capsídio fica guardado um material genético. E alguns vírus você pode ter ao redor uma espécie de membrana, chamada de envelope. Tá? Então essas são as três partes virais básicas. Bom, existem alguns detalhes a mais em cada uma dessas partes? Claro que existem, né? A virologia não é tão simplória quanto eu estou falando aqui. O capsídio ele é formado de proteínas. Então cada partezinha desse capsídio recebe um nome, capsômero. Você vai ver que na biologia você tem muitos nomes, né, que parecem coisa de Satanás, mas não são, tá? Se você começar a entender mais ou menos o que está ali por trás do nome, facilita um pouco a sua vida. Por exemplo, você vai ver que em vários momentos eu vou falar de alguma coisa mero. Mero significa pedaço. Um capsômero seria um pedaço do capsídio, basicamente. Então ele é feito de proteínas. Imagine várias bolinhas formando ali. Dentro desse capsídio, você vai ter guardado o que ali dentro? O material genético. Se você lembrar um pouquinho, o material genético ele guarda todas as informações sobre um ser vivo. Então, todas as características físicas dele, basicamente. Um vírus não é diferente, tá? No nosso caso, o nosso material genético é o DNA. No vírus, tem o DNA? Tem. Mas tem outra opção também.
O material genético principal dele também pode ser o RNA. Então, nós temos o DNA como principal e também temos o RNA auxiliando. O vírus pode ter um ou outro em geral, com pouquíssimas exceções que podem ter os dois ao mesmo tempo. Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima dica.